Favorável, com ressalvas, à aprovação das contas anuais do administrador do Executivo Municipal de Dom Pedrito, correspondentes ao exercício de 2022, gestão do senhor Mário Augusto de Freire Gonçalves, com fundamento no artigo 75, inciso 2º, com o parágrafo único do artigo 3º da resolução do TCE 1142 de 2021, recomendo à atual administração que evite a reincidência das falhas relatadas e adote providências preventivas e corretivas em relação àquelas passíveis de regularização. Quanto aos administradores, senhor Diego da Rosa Cruz e Adriana da Fontoura Saraiva, considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e os demais documentos que integram o referido processo de contas anuais no período de sua responsabilidade demonstrarem a inexistência de falhas, decide emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Dom Pedrito, correspondentes ao exercício de 2022, gestão do senhor Diego da Rosa Cruz e da senhora Adriana da Fontoura Saraiva, com fundamento no artigo 75, inciso 1º do RITCE. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores para os fins de julgamento, estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. No dia 27 de março de 2024, conselheiro Edson Brum, conselheiro Iradir Pietroski, conselheiro Alexandre Postal e procuradora do Ministério Público de Contas, Fernanda Ismael. Acompanhe a certidão de envio de comunicação. Era isso que tínhamos para o pequeno expediente, senhora presidente. Obrigada, secretária. Fim do pequeno expediente, informamos que não há ordem do dia. Declaro dessa forma aberto o grande expediente, onde cada vereador irá se inscrever e terá o tempo de até 7 minutos para o uso da palavra. Fará uso da palavra agora, então, o vereador Júnior Rodrigues Martins, vice-líder do PP. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos os amigos que nos acompanham na Rádio Sulina, os nossos amigos que a gente tem a satisfação, né, de encontrar na rua e as pessoas dizerem: olha, escuto sempre o teu pronunciamento na Câmara, sou um ouvinte assíduo das sessões da Câmara. A gente sabe que esse costume, lamentavelmente, com o tempo ele foi se perdendo e deveria ser ao contrário. A população deveria ter essa participação mais ativa, até para conhecer o trabalho que é realizado por esta casa. Então, quando a gente encontra o sargento Paulo, quando a gente encontra o Franklin, a gente manda um abraço para os amigos e agradece muito a audiência. E outras pessoas que, eventualmente, nos abordam nesse sentido, dizendo que ouvem a nossa sessão. O César, né? Todo o pessoal tem bastante ouvintes, né? Bom, senhoras e senhores vereadores, é importante que a gente assuma o protagonismo de algumas situações. Nós temos muitas obras no município, estas obras elas continuam acontecendo e muitas delas já estão concluídas e outras apresentam problemas. E uma das coisas que o prefeito Mário Augusto tem falado muito, é uma expressão muito popular, mas que ela traz assim uma verdade muito grande, é de que não se faz um omelete sem se quebrar os ovos. Simples assim. Acho que fica fácil na linguagem popular para que todos entendam. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Ou seja, as obras estão aí e alguns transtornos sim estão acontecendo. Outras situações são referentes a alguma questão de obra parada, né? Bom, a Bento Gonçalves tem esse problema. E tem outras ruas, mas eu não vou alongar nesse discurso no sentido de nominar todas as situações. Mas eu venho aqui trazer uma situação específica da Bento Gonçalves. Ali na esquina com a rua João Manuel, vereador Caio. Isso, de lá para cá, não é? Na esquina com a Juventino de Moura, nós temos um problema sério. Estive lá na casa
minha amiga Lúcia, né? E realmente a obra está parada e tem um transtorno enorme ali. Bom, mas aí a gente não vai ficar batendo boca, né, por meses, está parado, enfim, vamos, o que nós vamos fazer? Vamos solucionar? Vamos tentar solucionar isso aí. Neste sentido, e eu sei que os colegas, agora o vereador Caio ali, eu me lembro que o vereador Lili também falou aqui, né, algumas sessões atrás, já estiveram lá. Neste sentido, então, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos da outra vez com a questão do lixo. E eu espero contar com a ajuda dos senhores e das senhoras vereadores. Quinta-feira, às 9, com o ginásio também, a mesma coisa aconteceu e foi resolvido. Então, eu acho que nós temos como resolver a situação da Bento Gonçalves. Porque o que acontece? Nós temos que saber por que a empresa não quer mais fazer. Por que não continua? A Secretaria de Planejamento já fez todas as notificações, a fiscalização já foi lá, está tudo devidamente documentado, pelo que eu sei. Mas tem problema, por que é que está parado? Esta é a pergunta que nós vamos fazer na próxima quinta-feira. Em uma reunião que já convocamos a empresa já manifestou a vontade de estar presente, já está confirmada a sua presença, construtora Sonsini, tá? E vamos saber o que está acontecendo e qual é, dizia um amigo muito querido meu na campanha, qual é o plano, tá? Marcelo, qual é o plano que se tem, então, para continuar a obra? Porque tem que continuar, os transtornos estão lá, é muito tempo, mas nós vamos construir isto juntos na quinta-feira, espero, 9h30 da manhã, no salão da SMEC, senhoras e senhores. Atentem para o local, porque o plenário parece que vai estar numa situação aqui de reforma, enfim, então, de transferência, né? De mudança, E aí a gente vai fazer no salão da SMEC, então, 9h30 da manhã, na próxima quinta-feira, e vamos tentar traçar um plano de trabalho para continuar aquela obra, vereador Caio. Vereador Júnior, da importância dessas reuniões que a gente tem colocado, junto com os vereadores aqui, que tem surtido efeito. Essa da Bento Gonçalves, as cobranças aqui a gente tem que cobrar. Então, agora, vamos chegar, já que existe os fiscais de contrato, já fizeram a sua parte, notificações, vamos fazer a cobrança dessa empresa e já também podemos já colocar junto também, porque também está em atraso aqui, eu tive que conversar com os funcionários que estão trabalhando aqui nos banheiros da praça, também tem problema, com a mesma empresa. Então, assim, essa empresa vem causando transtorno não só para os munícipes, mas para o governo. Como o vereador acabou de falar, são várias obras concluídas, outras em andamento e umas paradas, e realmente vamos ter que ter uma solução, como aconteceu com o lixo e também com o ginásio. Obrigado, vereador. Teremos sim, vereador Caio, e por isso que eu conto com a presença de vocês, para que não fique assim, é o Júnior que está resolvendo, não. É a Câmara de Vereadores que está indo atrás, porque nós somos a voz do povo, nós somos o parlamento. Nós temos a representação total do povo. Então quem pensa que em Dom Pedrito vai ficar com obra parada, tá? Só fazendo hora para depois, quem sabe, puxar, Rafael, mais aquele negócio de aditivo de contrato, está na hora de terminar com essas coisas. Porque às vezes é o que parece. Começam a fazer corpo mole, e daqui a pouco começam a pedir mais dinheiro, e mais dinheiro, mais dinheiro. Não estou dizendo que seja o caso da empresa que eu falei. Não posso aqui cometer uma injustiça. Mas a gente sabe que a malandragem está aí. E no Brasil, por que tem tanta obra parada e por que tem tanto problema nas coisas no Brasil? Porque funciona assim. Começa muito bem, vão lá correndo, começa aquilo, vê que é uma beleza. Daqui a pouco tem só um ali na volta, dando uma capinadinha, e daqui a pouco abandonam tudo. E aí, daqui a pouco, o poder público vai lá para saber o que aconteceu, e a notificação, e passa o tempo, e o cimento subiu de preço, e a areia subiu de preço, e a pedra subiu de preço, e não tem isso, e não tem aquilo, e daqui a pouco, temos agora que fazer um aditivo do contrato, porque o dinheiro não dá mais. É assim que está acontecendo, no Brasil inteiro. Então, nós temos que também ficar de olho nisso, afinal de contas, somos os fiscalizadores dessas questões. Mas, mais do que fiscalizar, a gente tem que procurar também as soluções. E é isso que nós faremos, então. Esperamos que, na paz, né, como sempre, a gente resolva esta situação.
Também, nos próximos dias, já estão começando a ser construídos novos bicicletários na cidade. Estou contente com isso, o Barreto tem me notificado. Até aqui na Câmara de Vereadores nós vamos ganhar um, porque, como as senhoras e os senhores sabem, as bicicletas aqui, elas ficam aí no corredor, ficam jogadas ali, ou atadas na grade, ou atadas em árvore e tudo mais, e é isso que a gente quer melhorar com os dispositivos. Tem muito que avançar ainda esta lei de nossa autoria dos bicicletários, tem que ter muito mais. Mas agora o Barreto estava me atualizando, tem muitas placas, já receberam todos os dispositivos, os ferros, está tudo montado, e vai começar a espalhar por toda a cidade, para que a gente também tenha um visual melhor, né, para o pessoal da bicicleta. Tem gente que ainda não teve condições de comprar o seu carro, não teve condições de comprar a sua moto, e que usa a bicicleta até mesmo para o seu sustento, para a sua locomoção. E vamos e vemos, né, que é muito melhor ter um bicicletário bonitinho, público ali, do que a pessoa ficar atando em árvore, em grade, que às vezes as pessoas nem gostam disso, né, os proprietários das residências. Obrigado, senhora presidente, até a próxima oportunidade. Obrigada, vereador Júnior. Fará uso da palavra o vereador Luiz Carlos Pinto Cruz, da bancada do PDT. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite especial aos nossos ouvintes da Rádio Sulina, que logo mais às 20 horas acompanham os trabalhos dessa casa. Já de início, então, parabéns, vereador Júnior, pela iniciativa, né? Mais uma iniciativa que essa casa toma, né, vereador? E, como eu falei agora, tem surtido efeito. Se a solução é essa de trazer os responsáveis aqui para essa casa para fazer o debate, para fazer as cobranças, essa casa vai continuar fazendo. O município tem várias obras, paga suas contas em dias, e nós não podemos admitir que aconteça isso aí, que está acontecendo não só na Bento Gonçalves, mas tem outras obras aí que também está faltando, sim, que dê uma acelerada, uma cobrada para que essas empresas entrem nos eixos. Eu tenho umas cobranças referentes às estradas do interior do município. A gente sabe que choveu bastante, mas antes dessas chuvas até estava faltando chuva. Tinha pessoas que já estavam pedindo chuva. Lá no corredor do Macedo, é impossível, a situação lá precária, no qual os alunos não estão conseguindo ir para as escolas. A estrada é complicada. Ontem eu vi, mas em outros lugares aí, na rede social, o pessoal colocando, e uns batendo boca, e o secretário dando a desculpa disso ou daquilo, né? Mas, na verdade, nós temos que resolver essa situação. Aqui, no Boliche da Pedra, pontos críticos onde um morador teve que arrastar o seu carro para poder chegar até a estrada aqui, né, no eixo principal, para poder trazer um paciente. Né. Tem 3 pontos críticos ali perto da Uvas, ali perto da chácara do Eubio, lá do mercado, mais ali abaixo no Sorvelino. São 3 pontos que o Sérgio Soares vai ter que levar um cascalho, um material lá e recuperar esse local. Está intransitável esses 3 pontos. Né? Então, acho que levar um material, levar um cascalho lá, né? E melhorar aquela situação lá, que é para o pessoal, moradores ali e usuários do Boliche da Pedra, tenha a tranquilidade e, sim, principalmente, às vezes, com urgência que tem que vir para a cidade, como foi essa situação que era de saúde. Então, fica aqui, o pedido foi encaminhado, mas fica aqui a cobrança ao nosso adjunto da Secretaria de Obras, Sérgio, para fazer uma manutenção nesses 2 pontos no qual esse vereador está cobrando em nome dos moradores dessas localidades. Ontem,
em visitas, eu estava na Vila Rué, pessoal, e fui abordado por várias pessoas, onde eu cheguei, cobrando o postinho de saúde da Vila Rué. Eu tenho aqui a indicação que eu já fiz, lá em 29 de maio do ano passado, no qual nessa tribuna, eu ainda coloquei que é um dos bairros mais distantes da cidade. E aqueles moradores da Vila Rué, eles têm que se deslocar até lá a Promorar. É uma distância grandíssima, pessoal. Muitas pessoas acabam, às vezes, vindo no pronto-socorro, que acham que fica mais fácil, e acontece que o que nós temos no nosso pronto-socorro aí, que está sempre, né, é uma multidão de pessoas para atendimento. Então, o município agora vai ter que pensar na Vila Rué, em que um postinho de saúde, aonde nós temos lá o prédio, eu tenho as fotos que eu já tirei anteriormente, quando andei lá, né, pessoal? Não tem mais nada lá dentro, vidros quebrados, está abandonado, mas eu acho que aonde a gente tem o prédio, seria, acho que viável que o município repensasse em um retorno do posto de saúde para os moradores daquela localidade. Porque é uma distância, é muito distante para as pessoas se deslocarem até lá a Promorar. Tem pessoas que também não têm condições, às vezes, de pagar um transporte, ou um táxi, ou um aplicativo, pela distância. Então, esse vereador faz esse pedido. Vereador Caio. Com a palavra o vereador Ademir Marques Veiga, da bancada do Podemos. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, ouvintes que nos acompanham pela TV Câmara. E uma boa noite aos ouvintes da Rádio Sulina que vão nos acompanhar logo mais a partir das 20 horas. Hoje eu começo o meu discurso, senhor presidente, falando sobre mais um acidente sobre os fios soltos nas ruas, vereador Júnior, que aconteceu agora no domingo, onde um amigo meu de infância se enganchou, aquele fio vinha passando de moto, um trabalhador enganchou no pescoço e veio a cair. Onde esse vereador foi lá, sim, foi lá no local do acidente, se manifestou a respeito disso aí, porque já tem lei municipal para punições para as empresas que não ajeitam esses fios, essa quantidade de fios soltos nas ruas, fios frouxos que passa qualquer caminhão, qualquer carro, passando da altura um pouquinho, já bota os fios para o chão, pois eles estão todos frouxos. E aí fica as perguntas no ar, quem é que paga o prejuízo? Se aquele rapaz se quebra, vai trabalhar de que forma? Como vai sustentar sua família? O que esse vereador pode fazer no momento? Auxiliá-lo a fazer um boletim de ocorrência? Se preciso for chegar até o Ministério Público, pois o Ministério Público é sabedor dessa causa, que inclusive é parceiro da Câmara de Vereadores. E aí fica essa situação, se é um carro, se enganchar no espelho, se enganchar num vidro, só causa danos materiais, mas e se é uma moto? Qual é o para-choque da moto? Com certeza é o motorista.
acontecem essas tragédias no município, continua acontecendo, infelizmente, embora que a lei esteja aí para ser cumprida, mas é difícil. Como é difícil fazer com que se cumpram as leis. E não é só aqui no Pedrito, a gente sabe que isso aí é nível Brasil, é mundial isso aí. Todo mundo sofre com isso. Mas, infelizmente, as coisas continuam acontecendo, a falta de consciência dessas empresas telefônicas que existem aqui. Eu poderia ter até retirado aqueles fios por conta, que nem eu fiz uma outra vez, mas era tantos fios soltos que poderia ter um fio elétrico, de rede elétrica ali. Eu não posso me arriscar, não sou conhecedor. E se eu retiro aqueles fios ali, coloco as mãos ali e levo um choque? Então é triste. Claro, mais um acidente, vereador Moraes. Né? Poderia até morrer tentando solucionar um problema que é desconhecido, que eu não sou eletricista, então não teria como fazer isso. E os fios estavam lá, a gente pegou uma madeira e tirou da rua, apenas para evitar. E o que estava mais alto, a gente subiu na caminhonete e colocou uma sacola sinalizando para que a empresa venha. Foi postado no Facebook, inclusive, até foi criticado por um ou dois irresponsável aí, que não sabe da situação, parece que não quer entender. Falou besteira lá, mas a gente ignora, né? Porque, que nem disse um amigo nosso aqui, Facebook dá voz aos imbecis. E sempre tem uns 2 ou 3 aí, para querer criticar, não fazem nada pelo povo e não deixam e criticam quem faz. Infelizmente é assim. Um outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de comentar é sobre os contêineres aqui no Pedrito. Os contêineres que estão sendo colocados nos locais da cidade. Estive conversando com o diretor responsável, com o Bruno Menegon, do Meio Ambiente, onde solicitei, a pedido de algumas pessoas, dei o endereço, ele me sugeriu fazer protocolo, fiz protocolo, esperamos ter atendido. Mas eu não estou conforme com alguns locais colocados, esses contêineres. Estão colocados em esquinas, colocando no meio do canteiro, locais que não tem tanto movimento e que os contêineres vão estar ali por estar. Eles não vão ser usados. Me permite, vereador. Com certeza, vereadora. Me chamou a atenção, vários contêineres desses, por onde eu passei, já com as rodinhas de sustentação quebrados, inúmeros. Tá? Não sei se é uma questão de material, do peso, mas é algo que precisa ser analisado. Não foi assim nenhum nem dois, foi um número bem já significativo. Tá bem, acho que é importante também fazer essa colocação, porque ou talvez os moradores não estejam tendo também o cuidado adequado, né? Porque precisa, até para colocar o lixo dentro, mas é importante analisar isso. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Adriana. Com certeza, vereador. Eu venho acompanhando essa parte. A gente entra para a cidade, vários pedidos de alguns moradores. Eu tenho uma ideia diferente sobre isso aí. Eu penso que um container solicitado por um morador, ele fica de responsável. Ele vai cuidar por esse container. É muito melhor do que largar nos canteiros da cidade por ninguém ser responsável. Então, se eu pedir um container para frente da minha casa, eu vou ser responsável, eu vou cuidar por ele. Eu acho que é aí que vai ter mais tempo de duração, vai ser mais aproveitado esses containers. Mas não é a gente que escolhe, né? Tem um setor responsável por isso. E a gente espera agora, foram feitos 2 protocolos, e eu também comentei com ele, eu digo, tem moradores da cidade que têm seus marmitex, que têm seus trailers, que tem o lanche ali, que trabalham, às vezes, na frente das casas e precisam de um container. E esperamos que não fique só no centro também, que espalhem, que olhem pela cidade, que olhem pelos bairros também, que é muito importante. É muito importante um container na frente das casas dessas pessoas que são tão necessitadas. Tem uma parte, vereador Caio. Vereador, eu também, né, alguns moradores também solicitaram a colocação, né. Inclusive, acho que o município também tirou algumas lixeiras e não retornou, né? E até estavam cobrando da empresa, da RA, e eu conversei com o Silvio, e, na verdade, quem faz a distribuição, isso aí é realmente o Bruno, do Meio Ambiente, né? Eu estou também achando que
que o Bruno vai ter que dar uma pensada melhor e um olhar com mais carinho mais para os bairros também. Estão centralizando muito esses containers e, na verdade, também lá nos bairros também vai ter que ter colocado alguns, senão vai ficar, o lixo vai acontecer, né, o que vem acontecendo. Fica ali, o pessoal recolhe e passa daí uma hora, 2 horas e os cachorros fazem a festa. Então, acho que ele vai ter que pensar um pouquinho na distribuição desses containers. Permite, vereador. Tenho parte, vereador. Concordo, vereador Ademir, que realmente essa distribuição precisa ser melhor pensada. Por exemplo, aqui na esquina da praça, agora aqui na esquina do seu Turito, aqui, né, tem um ali. Mas o detalhe é que ele ocupa um pequeno espaço. Mas para quem vai estacionar, já não consegue estacionar, porque tu não consegue entrar para o lado da calçada porque o container está ali. Ou seja, se tem outros carros, é bem difícil de manobrar, nem tem como entrar. Entrar assim para o lado da calçada para estacionar, porque o container está bem na esquina ali. Ele ocupa um espaço pequeno, mas para o motorista entrar, ele precisa de muito espaço. O que está ficando? Um espaço vazio ali, porque ninguém consegue estacionar, e com tantas vagas que a gente precisa de estacionamento, porque o trânsito aqui no centro é bem complicado. Então, de fato, eu acho que é uma questão que pode ser bem conversada, e tenho certeza que o Bruno vai ter assim paciência de ouvir as reivindicações, né, pertinentes que são, e repensar melhor essas. É uma questão de redistribuição, né? E está tudo certo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadores que me apartaram. Não, com certeza, a gente conversa, né, para achar soluções, para somar. Os contêineres são importantes em todos os lugares da cidade. Em todos os lugares vai ter o lixo, vai ter aquele resíduo, né? Mas se tiver uma distribuição melhor, mais afastada um pouco do centro, para aquela população que também junta lixo, vereador Caio, né? Aqueles bairros da cidade, lá naquelas esquinas, ainda mais que tem muitas pessoas solicitando, vai ser de grande importância. E o Bruno é um cara responsável, um cara bem acessível. Sempre que a gente procura ele está sempre nos atendendo. E a gente conversou muito bem sobre isso. Eu acho que com certeza ele vai rever melhor essa situação dos containers, que vai ser melhor para toda a nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço e devolvo a palavra. Obrigada, vereadora Ademir. Com a palavra, a vereadora Adriana da Fontoura Saraiva, da bancada do PP. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente. Nós viemos aqui hoje trazer uma informação que é muito importante para a nossa comunidade pedritense, e aqui eu posso dizer que falo em nome da mesa diretora. Hoje nós estamos sob a presidência da vereadora Rosemary, substituindo então o presidente Patrício, que não se encontra no município, vereador Moraes, vereador William, que é esta notícia que damos com muita satisfação. A partir da próxima terça-feira, todas as sessões estão abertas ao público. Qualquer cidadão de Dom Pedrito vai poder assistir a sessão da Câmara de Vereadores. Por quê? Todos sabem, já foi bastante explicado nesta casa, embora alguns ainda nos questionem, que o plenário, onde está localizado, aqui no prédio da Câmara Municipal, ao lado da Prefeitura Municipal, não pode receber o público, por uma questão de PPCI. Não é porque os vereadores não querem, é porque o PPCI não nos permite hoje receber a população. Por isso, a Câmara aqui passou a ser para atividades administrativas. Bom, a Câmara Diretora, através do seu presidente Patrício, então, buscou alternativas para isso, visto que uma construção, e aqui também nos remetemos à demolição do galpão, que foi encaminhado lá desde o primeiro ano pelo vereador Júnior, teve sequência com a vereadora Adriana, continuou com o vereador Moraes, numa política de busca, sim, de continuidade do que se chama de resultado positivo, de resolução, passando pelos 4 mandatos, né? E vindo agora parar nas mãos do presidente Patrício, que é o quê?
proporcionar um espaço para que a população possa estar presente nas sessões. Então, a partir de terça-feira próxima, o plenário da Câmara de Vereadores vai estar locado no prédio lá do CDL, na Andrade Neves 822. E foi o que se buscou de uma forma onde vai haver, sim, uma redução de custos. Por quê? Inimaginável, neste momento, pensarmos numa construção do prédio. O momento não nos permite isso. E não nos permite por uma questão de responsabilidade com o dinheiro público. Nosso Estado passou por uma situação seríssima, que foi a das enchentes. Nós sofremos e ainda vamos sofrer, sim, os reflexos disso. Recém a economia está começando a dar resultados positivos, recém, mas o que aconteceu em relação, principalmente ao setor agropecuário, nós vamos ver os reflexos no próximo ano, na próxima safra. Então, isso faz com que se busque ter, sim, muita responsabilidade com o dinheiro público. Em função disso, a solução encontrada foi locar um espaço, né? E o espaço que ofereceu as condições foi o prédio da CDL. Então, lá no último andar estará alocado todo o plenário da Câmara de Vereadores. Toda terça-feira os vereadores estarão lá, disponíveis nos seus pronunciamentos para receber a população, para receber quem quer efetivamente acompanhar bem de perto este momento, né? Então fica o convite, inclusive, para que a nossa população se faça presente, né? É importante este contato com os vereadores. Também acho que é importante falarmos na questão dos containers, do lixo e das obras que apresentam problema. Quanto aos containers, e aqui o vereador Ademir falou com muita propriedade, também esta semana, além das rodinhas quebradas, já de 8 que eu passei e identifiquei, mas também, infelizmente, passei por um local onde tinha, sim, um morador chutando a rodinha do container. E aí a gente precisa se perguntar, o dinheiro é nosso, é de todos nós. Tudo que é feito na comunidade é feito com dinheiro dos nossos impostos. Nós precisamos ter esse cuidado, porque é algo de uso coletivo. Se eu quiser chutar algo que está dentro do meu pátio, que é meu, não tem problema nenhum, porque esse custo é meu. Agora, se eu fizer isso na rua, assim como às vezes acontece com as placas, que o Barreto lá de trânsito, né, responsável pelo nosso setor de trânsito, hoje apresenta uma Dom Pedrito muito bem sinalizada, coisa que não tínhamos há um tempo atrás. Hoje, se nós chegarmos nos bairros mais distantes, tem placa de sinalização e isso melhora, inclusive, o trânsito. Mas nós precisamos cuidar. Nós precisamos ter esse entendimento dessa necessidade, sabe? Então, é importante que os próprios vizinhos cuidem, analisem, vejam, né, quando está sendo depredado, para que conversem e busquem ter este cuidado. Então, encerro meu pronunciamento com este convite em nome da mesa diretora e de todos os vereadores. Compareçam, né? Tinha alguns que reclamavam, a gente não pode mais assistir a sessão, está proibido. Não, nós tínhamos uma recomendação. Então, por favor, Câmara de Vereadores, a partir da próxima semana, apenas o plenário. Isso é importante que se diga. Os vereadores estão aqui no prédio, ao lado da prefeitura, nos outros horários, com seus assessores, recebendo as demandas da comunidade. Apenas na terça-feira, pela manhã, os vereadores estarão lá, então, para a participação e a realização das sessões, tanto ordinárias como extraordinárias, e a ideia é também receber a população para reuniões, para o que se for necessário. Muito bom dia a todos. Entrego a palavra, senhora presidente. Obrigada, vereadora Adriana. Para uso da palavra, o vereador Renato Luiz Caradia, líder da bancada do Progressistas. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores.
É com satisfação que retornamos à tribuna, saudando também os web espectadores e uma boa noite para os ouvintes da Rádio Sulina. Pois é, senhora presidente, senhores vereadores, realmente a gente vê muitos assuntos, o parlamento ele tem essa característica de poder discutir e, aliás, é nosso objetivo e nossa obrigação discutir os problemas da comunidade e tentar levá-los a bom termo para que o bem comum seja atingido nos diferentes setores que nós trabalhamos e atuamos com nossos gabinetes. Realmente é uma situação que, como vereador já há tanto tempo e saindo agora desses trabalhos legislativos, a gente recorda e pensa nas tantas lutas, por exemplo, com a questão da coleta seletiva de lixo, que não é somente um sonho antigo de toda e qualquer pessoa que se preocupa com o meio ambiente, mas também uma obrigação legal, posto que existem legislações a serem atendidas nesse sentido, da legislação federal, no sentido de que a coleta seletiva seja implementada. E a gente sabe, senhoras e senhores sabem, e os relatos hoje colocados aqui colocam exatamente essa situação da dificuldade que é essa verdadeira mudança cultural, não só do poder público, mas também do poder público, mas também das pessoas propriamente ditas, dos cidadãos propriamente ditos, que esses sim são os verdadeiros agentes da coleta seletiva de lixo, com ou sem dificuldades, e realmente a tendência é que seja com muitas dificuldades. Então precisa um aprimoramento cultural por parte das pessoas e uma mudança de um paradigma histórico, que é uma coisa que a gente tem tentado mudar e a gente vê muitos movimentos nesse sentido, de que as pessoas tenham o protagonismo do próprio lixo. A responsabilidade sobre o lixo que gera não é só do poder público, mas também das pessoas. E a colocação dos containers de coleta seletiva, a gente conhece cidades, por exemplo, na região da Serra, que já o fazem há muito tempo, num sistema parecido de containers como esse que está sendo implementado hoje em Dom Pedrito, e tem algumas dificuldades, como, por exemplo, exigir das pessoas algum nível de deslocamento para colocar os seus lixos orgânicos e não orgânicos em containers diferentes, não necessariamente exatamente na frente de sua porta. E isso é uma mudança de cultura, de entender que o lixo é responsabilidade também da própria pessoa. E a conservação dos meios para que isso funcione, foi bem relatado, vereadora Adriana, sobre isso, sobre a situação dos containers e da conservação desses materiais, é também responsabilidade sim das pessoas, e isso é muito difícil. As pessoas não entendem muitas vezes essas situações e querem que o protagonismo sobre as suas vidas seja muito mais do Estado e muito menos delas próprias. Infelizmente é o que a gente observa, é o que se constata e é o que vem acontecendo historicamente, não só em Dom Pedrito, no mundo como um todo, fazendo com que o mundo esteja vivendo momentos difíceis em termos ecológicos. Então, tem realmente temos que conservar os containers e fazer a nossa vida ser melhor e qualidade de vida para todos nós. Bom, também eu não posso deixar de ressaltar como líder de governo, que o governo atual, lá através do prefeito Mário Augusto, lá em Porto Alegre, foi um dos 7 protagonistas em nível de Estado, como um destaque como amigo do agro no serviço público. A Prefeitura de Dom Pedrito foi considerada assim. E não obstante as tantas dificuldades, especialmente climáticas desse ano, em relação ao município de Dom Pedrito, que se nós não tivemos assim tantas enchentes, nós tivemos sim lavouras alagadas, estradas em péssimas condições, ao ponto do poder público com sua máquina, do parque de máquinas, e é muito esforço por parte dos agentes públicos de lá para que as coisas aconteçam, e está difícil essa conservação, mas mesmo assim, da conservação das estradas, mas mesmo assim, o poder público de Dom Pedrito esteve um destaque em nível estadual lá na Expo Inter, exatamente porque faz as suas obrigações dentro do que lhe compete e do que lhe é possível, acima de tudo. Por exemplo, o uso, vereadora Rosemary, do ITR, grande parte do ITR na conservação de estradas, com a gestão das próprias pessoas, que são elas as responsáveis pela nossa produção rural, os produtores rurais, terem
acesso a esse recurso e poder gerir, junto com o poder público municipal, esses recursos e fazer com que as estradas fiquem da melhor condição possível. Lógico que temos muitos problemas, corredores, estradas principais com vários gargalos que impediram a nossa produção de ter um escoamento, mas ainda assim está sendo reconhecido que Dom Pedrito, através do seu trabalho, do prefeito Mário Augusto, está conseguindo ser amigo do agro e fazendo a sua parte. Nós temos muitas dificuldades, meus amigos, queridos amigos, com relação ao agronegócio, e isso também tem que ser dito e aproveitar essa tribuna, posto que nós somos a voz da população. O agronegócio não está num momento muito fácil, aliás, nada fácil. A situação está sendo aí na grande imprensa veiculada, onde existe bastante grito, como diziam antigamente aí, parece tosa de porco, bastante barulho e pouca lã, no sentido de que os recursos não estão aportando aos municípios e mesmo e principalmente aos produtores rurais para que essa crise climática seja superada no estado do Rio Grande do Sul. Nós vemos a base da nossa economia fragilizada, em grandes dificuldades, e não se tem ainda uma perspectiva exata do que será da próxima safra. Vocês imaginem os problemas se avolumando cada vez mais e cada vez menos recursos para o município. Vereador Adriana, antes do tempo. Vereador Renato, acho que nós precisamos falar algo que é muito comum, mas infelizmente algumas pessoas ainda não têm esse entendimento. Quando se fala em agronegócio, nós estamos falando em toda a cadeia. No agronegócio está incluído, sim, e muito bem incluído, o pequeno produtor, que, aliás, tem sofrido fortemente, porque é aquele que produz a alface, a couve, o morango, que chega nas nossas casas. E este ainda, às vezes, tem um maior sofrimento, porque ele não tem essa estrutura, então precisa receber recurso, precisa receber esse acorte. E quando se fala no agronegócio, eles estão completamente incluídos, sim, nessa sua preocupação. Às vezes as pessoas não se dão conta, né? Pensa que o agro só se refere ao grande, e não, é exatamente toda a cadeia. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Adriana, e perfeita a sua colocação, e agradecemos e incluímos o nosso pronunciamento, porque sim, também existem pequenos produtores dentro não apenas dos hortifrutigranjeiros, mas também na pecuária existem muitos pequenos produtores, no arroz existem muitos pequenos produtores, na soja existem pequenos produtores, entre outras tantas plantações possíveis e imagináveis para em Dom Pedrito. Na apicultura existem pequenos produtores e todos esses setores estão sofrendo, e os impostos que deveriam ficar aqui para que nós resolvêssemos os nossos problemas, na redistribuição de hoje, desse pacto federativo ridículo que nós temos no Brasil, vai tudo para o Poder Central. E o Poder Central não é capaz, senhora presidente, não é capaz de fazer com que esses recursos cheguem a quem de direito, porque é um direito do agronegócio gaúcho receber ajuda nesse momento, e quem sabe diminuir a ajuda para os estados que não estão sofrendo tanto com os problemas climáticos como nós sofremos e continuamos sofrendo, sofremos no passado e continuaremos sofrendo as consequências no futuro. Que Deus dê sabedoria a essas pessoas, infelizmente eu duvido muito que aconteça, porque não é interesse atender o agronegócio e fazer o Rio Grande do Sul voltar a funcionar. Parece que é exatamente isso, infelizmente, que está acontecendo. Obrigado e devolvo a palavra. Obrigada, vereador Renato. Fará uso da palavra o vereador Ivo Martins Eguilior, líder da bancada do PDT. Minha saudação, senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, doutor Rafael, servidor do governo municipal, doutor Coelho, nosso colega de casa, competente, trabalhador, que fez uma cirurgia semana passada, já está aí atuante, de retorno ao trabalho, tá? Meu amigo Valdir Gonçalves, ouvintes da Rádio Sulina, e a todos que nos acompanham através da internet, né, pessoal? Nós trouxemos a confirmação do que anunciamos na última sessão aqui, né?
estava previsto a assinatura dos contratos da empresa vencedora da licitação para execução daqueles calçamentos da Duque de Caxias e da Floribal Jardim, né, colega Adriano? Se concretizou na quinta-feira a assinatura desse contrato, né? E nós, em contato com a secretária Carol, ela nos afirma que a empresa tem prazo de 10 dias para se estabelecer no município. Já tiveram na sexta-feira, fizeram uma vistoria técnica no município, né? E diante disso, nós fizemos uma reflexão, pessoal, de como é diferente a contratação de uma empresa pelo poder público e pelo privado, né? Nós acompanhamos os tantos problemas com empresa em obras no nosso município. Acompanhamos o andamento das licitações desses calçamento da Duque de Caxias, né, e da Floribal, primeiramente deserta, agora se apresentou essa empresa vencedora, o município teve todos os cuidados, nós acompanhamos os trâmites para assinar o contrato e concluir aquela licitação com a empresa que desse garantia, né, que fosse executar o trabalho. Foi averiguada a documentação dessa empresa por ser uma empresa de fora, né? A empresa apresentou a garantia com documentação, foi checada, uma empresa confiável. Então nós torcemos que seja uma empresa confiável e que execute um serviço que não venha nos dar os transtornos que estão acontecendo hoje, pessoal. É diferente do privado, eu me refiro pelo seguinte: no privado nós liberamos, vai embora e pegamos outro. O pedreiro, né, construindo para nós ali, não está atendendo as necessidades, não está cumprindo. No público é diferente, o município, aqui, a competente equipe do planejamento faz a documentação tudo dentro da legalidade, né? Cobra dessas empresas, notifica as empresas quando não cumprem com as suas obrigações. Tem acontecido, nós temos aqui 2 empresas locais do município aqui, né? E é notório para qualquer cidadão que transita pela cidade onde estão executando os trabalhos, pessoal. Olha a diferença de uma empresa para outra. É culpa do município? Não. Está ali a empresa recebendo, ambas recebem pelo que fazem. Acompanhamos aqui as obras de uma empresa, que não vamos citar o nome das empresas, mas o pessoal sabe as 2 empresas daqui que estão efetuando pavimentação. É simples. Olhem a pavimentação de uma empresa e acompanhem da outra empresa. Então, para ver como é difícil, então nós fizemos essa reflexão para que as pessoas, principalmente aquelas pessoas, nós acompanhamos, fomos procurados por um cidadão que a sua rua está sendo pavimentada, a sua rua está sendo um canteiro de obras. E é natural que chove e vai fazer barro, vai fazer lama, né? Está ali cheio de tubos, cheio de as máquinas trabalhando. Nós até fizemos um pedido aqui de um patrulhamento. Mas cascalho não é inviável, colocação de cascalho, está sendo pavimentada aquela rua, pessoal. Eu moro numa rua não pavimentada. Gostaria que tivesse um canteiro de obras na minha com muito barro, né? Andasse de bota de borracha. Mas sabendo que futuramente teria um calçamento. Como é difícil contentar a todos, né? Então, essa reflexão nós fizemos para que as pessoas entendam que muitas coisas não é culpa do executivo, cobrança dessas empresas. Acompanhamos aquela situação do lixo aqui, que o nosso colega vereador Júnior, muito oportuna aquela reunião com aquele pessoal das 2 empresas, né? Aqui apresentava o representante do município com várias notificações daquelas empresas, por eles não ter cumprido o que tinha se estabelecido no contrato, né? Então as pessoas cobram, mas tem que saber que a coisa pública é assim. Se a gente pudesse escolher, escolheria a melhor empresa, né? Assinava o contrato e sabendo que ali é confiável, ia fazer o serviço bem feito, né, pessoal? Mas então tá, a nossa Duque de Caxias e Floribal estão nas mãos dessa empresa e vamos torcer que seja uma excelente empresa e vamos acompanhar agora o andamento. E... Me permite, vereador Emiliano.
Vereador Eguilior, já conversando com alguns moradores, a gente se dá conta do quanto isso era esperado, né? E coisa boa a gente ter a satisfação de saber que é uma indicação que saiu desta casa. A gente fica muito feliz e com certeza é um início, né? E que vai trazer mudança àquela localidade, vai trazer mudança àquele bairro, e nós precisamos buscar mais recurso para dar continuidade posteriormente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, vereadora Adriana. Com certeza, 2 pontos extremamente necessários. A Floribal, com aquele problema crônico da Floribal Jardim, né? E a Duque de Caxias também. Aquela quadra ali com várias pessoas doentes, com poeira, com barro, né? Se Deus quiser, agora será... Uma parte, vereador. Pois não, vereador? Obrigado, vereador, por ceder uma parte. Infelizmente, nós temos que se acostumar com o errado, né? Não era para ser assim. As empresas ganham licitação, recebem pelo serviço, começam uma obra e aí depois abandonam. Infelizmente, o serviço público é assim, mas não deveria ser, porque se acostumamos com o errado. Questão de consciência. O responsável pela obra ganhou a licitação, começou e abandona porque é pública. Mas o que é isso? E o respeito com a população, o respeito com o poder público, com o executivo que paga certinho, que o salário está ali quando ele precisa. Infelizmente, vereadores, infelizmente, nosso Brasil é assim mesmo. E a gente tem que se acostumar com o que é errado. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador. Considero-se a parte. E realmente, vereador, se fosse no privado, a gente fez a comparação que se é no privado, a gente rompe aquele contrato ali, né? Para o nosso ginásio, com aquela luta árdua da nossa colega vereadora Rosemary, tivemos que fazer uma reunião nessa casa também para concluir aquele ginásio. Se não acontecesse aquela reunião, acho que estaria até agora em andamento e não se sabe até onde seria, né? Mas então é assim, pessoal. Então nós temos que acompanhar, entender como é que funcionam as coisas para poder cobrarmos, né? Também temos uma situação de lá da música, Estrada da Música, né? Pessoal que antes da chuva nós já encaminhamos esse pedido aqui. Pessoal com um ponto crítico ali entre a Palometa e até os de Coffee, né? Ontem retornaram nos solicitância que está intransitável naquele trecho. Nós buscamos contato com o nosso companheiro Sérgio Soares. Ontem ele nos retornou que as máquinas estariam no Pera Gaúcho, Ponte Verde, mas que até o final de semana estará lá para uma drenagem. Lá tem que ser feita uma drenagem com a draga, né? E a colocação de pedras para atender a necessidade daquele pessoal lá, a família Richa, lá com silos, escoando produção lá, e estão com dificuldade de passar caminhões, inclusive, nesse trecho, né? Mas o secretário Sérgio já nos afirmou, tem conhecimento do problema, né? E ele vai, até o final de semana, levar a draga para dragar aquelas águas, né? E colocar pedra para que deixe em condições de trânsito, de escoamento da safra e do trânsito daqueles moradores da região da música ali, né? E Vaqueiquá. Então seria isso aí, senhora presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra. Obrigada, vereadora Eguilior. Findado o grande expediente, informo que o requerimento 51 de 2024 foi aprovado. Informo ainda que não teremos explicações pessoais. Ressaltamos ainda a existência da resolução de mesa número 6/2024, que dispõe sobre procedimentos e condutas a serem observadas pelos agentes públicos e demais colaboradores desta Casa Legislativa com relação à veiculação de propaganda eleitoral no recinto da Câmara Municipal de Dom Pedrito durante o período eleitoral 2024. Resolução esta que foi publicada em vigor e de conhecimento de todos os vereadores desde o dia 15 de abril de 2024, sendo que não devem ser feitas manifestações referentes a candidatos no recinto da Câmara de Vereadores e durante as sessões legislativas, passível de punição pela mesa diretora. Ainda, subsidiariamente, caso seja necessário, a mesa diretora aplicará as demais normas previstas na legislação eleitoral, definido pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.
Dessa forma, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária, agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia.